Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Nessa segunda-feira, dia 18 de abril, nós estamos celebrando a semana da oitava de Páscoa. Ontem nós que vivemos o maior dia da nossa fé, a maior celebração da nossa fé, a vitória de Cristo que ressuscitou. E nessa semana ainda, com grande alegria, nós vivemos esta oitava de Páscoa, que é a continuidade desta alegria que não cabe num dia só a ser celebrada. Hoje nós iremos ler o Evangelho de São Mateus, que relata sobre essa segunda-feira de Páscoa, o Evangelho que nos traz esta liturgia desta segunda, e também iremos ouvir um pouco sobre a história do santo do dia, Santo Apolônio. Então te convido a, neste momento, pedimos o Espírito Santo sobre o nosso programa, sobre o nosso corpo, a nossa alma, a todos que estamos refletindo esta palavra desse dia. Que o Espírito Santo de Deus possa vir abrir os nossos ouvidos, a nossa mente e de maneira muito especial o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós iremos então ler o Evangelho de hoje, que está no livro São Mateus, no capítulo 28, os versículos de 8 a 15. Então ouçamos com atenção. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto eles voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, então, retrata, como eu disse, a segunda-feira da oitava de Páscoa. O Senhor hoje se encontra com as mulheres que vão à sua procura logo após a sua morte. Nós percebemos, não somente no Evangelho que nós ouviremos hoje, mas também ao longo de toda esta semana, que o Senhor vai ao encontro daqueles que creem, né? Daqueles que têm fé. O Senhor vai de encontro com estes que vão procurá-lo no túmulo, que são exatamente aqueles que creram nele. Os seus discípulos, os seus apóstolos, as mulheres que com ele se encontraram. E o Senhor vem como que ressuscitar. O Senhor que está vivo aparece àqueles que têm fé para ressuscitar esta fé. Porque quando o Senhor morre naquela cruz, aqueles corações que o seguiam, que também tinham fé no Senhor, também enlutados, sofrem bastante, e o Senhor aparece para eles novamente, para que
esta fé não esteja morta, porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, o Senhor vive. E Jesus também quer que a fé daqueles que antes já tinham fé nele permaneça viva. E nessa tradução que eu li hoje, nós nos deparamos com duas palavras do Senhor. A primeira delas é que o Senhor diz para eles: salve. Se nós olharmos em outras traduções, nós nos deparamos com a palavra alegria, alegre-se. Na palavra deste salve, no lugar deste salve, nós nos deparamos com a palavra alegre-se. E logo depois, nós também nos deparamos com as duas palavras não temais. Então, nesta segunda-feira, o que pode ficar para nós desta liturgia, pode nos marcar nesta liturgia, é que o Senhor quer nos dar esta alegria do ressuscitado. O Senhor não nos quer tristes, mas muito pelo contrário, o Senhor nos quer alegres, porque Jesus vive e nós precisamos estar alegres e vivos também com Ele. E logo também tem a palavra não temais, porque no coração daqueles que o seguiam, aqueles que tinham fé no Senhor, penso que o coração deles pode ter se perguntado como serão as coisas de agora em diante. Por isso o Senhor vai ao encontro dos seus, vai ao encontro dessas mulheres, vai ao encontro dos seus discípulos, vai ao encontro dos apóstolos, e o Senhor vai ao encontro deles para trazer a alegria, para tirar todo o temor que a morte nos traz. Se nós olharmos para nossas vidas, os contextos que nós vivemos, diante de tantas vezes que o nosso coração se enluta por algum parente, algum amigo falecido, o nosso coração se enche de temor e se enche de tristeza. E nós precisamos compreender que a morte, ela não deve nos causar temor. Pelo contrário, a morte, ela precisa ser para nós a porta de entrada para o encontro daquele que está vivo, né? O encontro do Senhor. Por isso, nesta vida, nós precisamos viver a nossa vida santamente, todos os dias, viver o nosso calvário, a nossa cruz, vivermos a nossa vida santamente, para que a morte não seja para nós causa de medo e nem causa de tristeza, mas pelo contrário, causa de muita alegria, porque nós estaremos indo ao encontro daquele que esperamos durante toda a nossa vida. Por isso, o Senhor nos dá esta palavra. Nesse dia, então, nós podemos refletir diante desta semana, dessa segunda-feira, dessa oitava de Páscoa. Ontem nós que vivenciamos a Páscoa do Senhor, o que no nosso coração, mesmo depois de todo esse percurso da Quaresma, toda esta preparação para a Páscoa, o que no nosso coração ainda se encontra triste, ainda se encontra temoroso. A palavra que o Senhor quer hoje nos dar, as duas são alegria e não temais. O Senhor quer tirar do nosso coração esse medo, esta infelicidade. Então, vamos, desde já, nesse primeiro bloco, logo após o intervalo, nós estaremos rezando com esta palavra também. Mas desde já eu te convido, o que na sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua história, mesmo depois desse tempo quaresmal, esse tempo de preparação para esta grande festa, essa grande alegria que precisa estar no nosso coração, o que ainda tem te causado o medo, o que ainda tem te causado infelicidade. Vamos desde já trazer na nossa consciência o Senhor que hoje, como o Senhor que hoje foi ao encontro daquelas mulheres e quer também vir ao nosso encontro. É o Senhor que vem, o Senhor que está ressuscitado, que vem até nós. Como aquelas mulheres que foram ao túmulo do Senhor procurá-lo e lá ele não estava, porque o Senhor estava vivo, está vivo. O Senhor vem também ao nosso encontro. Se nós hoje colocarmos o nosso coração de encontro ao encontro do Senhor, mas do Senhor que vivo está, Ele também virá ao nosso encontro. Por isso, antes de irmos para o intervalo, eu já te convido a trazer na sua mente, no seu coração,
a reconhecer hoje, diante desse Deus que está vivo, que quer mais do que tudo a nossa alegria e quer extinguir do nosso coração todo o temor. O que ainda dentro de nós não se encontrou com esse Cristo vivo, com esse Cristo ressuscitado. Nós então agora vamos para o intervalo. Dentro de alguns minutinhos nós voltamos para a nossa oração e também para podermos ouvir um pouquinho da história de Santo Apolônio neste dia e também rezar pedindo intercessão desse santo que marca o dia de hoje. Então, até breve. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Seja bem-vindo novamente, estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Nesta segunda-feira, 8º de Páscoa, nós que estamos conversando e meditando sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Esse Evangelho que, como nós meditamos, partilhamos no bloco anterior, quer trazer hoje para nós duas palavras: a palavra de alegria e a palavra para a extinção de todo o temor do nosso coração. Por isso, nesse bloco, agora nós iremos rezar sobre aquilo que nós meditamos. Eu que no bloco anterior convidei a você que nos assiste a já trazer à sua mente tudo aquilo que, mesmo após esse tempo quaresmal, de tudo aquilo que vivemos com o Senhor, a cruz que carregamos com o Senhor durante esses 40 dias, todos os nossos propósitos, tudo aquilo que nós desejamos que fosse convertido, que fosse vencido, aquilo que ainda traz ao nosso coração medo, tristeza. O Senhor hoje, a palavra que o Senhor tem para nós, as palavras que o Senhor tem para nós nessa segunda-feira, são palavras de muita alegria e de muita esperança, de não temermos. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Senhor está vivo. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro, como foi ao encontro daquelas mulheres que foram procurá-lo. O Senhor vem até nós. Por isso, te convido agora a ir na sua casa, no seu trabalho, de onde você nos assiste. Se você pode, feche os seus olhos. Faça agora com que o seu interior esteja totalmente voltado ao Senhor. Esse momento de oração, esta palavra que é viva, Jesus está vivo, a palavra do Senhor é viva e quer nos visitar neste dia, quer nos dar ânimo, alegria, quer nos dar esperança, retirar do nosso coração todo o temor. Quantas vezes nós vivemos os nossos dias, as nossas lutas, como se o nosso Deus fosse um Deus que estivesse morto, como se fosse um Deus que não nos visse, como se fosse um Deus que não nos escutasse, que não viesse ao nosso encontro. Mas muito pelo contrário, o Senhor nos deixa claro, nessa segunda-feira, esta 8ª de Páscoa, esta alegria que deve ser vivida, porque o Senhor vive.
O Senhor já venceu todas essas nossas lutas que ainda nos têm causado tristeza e tanto temor. Por isso, apresente o seu coração para o Senhor nesta hora. Nós te entregamos, Senhor Jesus, todas essas famílias, cada realidade, cada sofrimento particular, tudo aquilo, Senhor, que ainda é causa de tristeza, pessoas desanimadas, pessoas que não enxergam, Senhor, a Tua presença, não enxergam, Senhor Jesus, esta alegria que é ter o Senhor vivo entre nós. Nós que ouviremos nos próximos evangelhos, aqueles que te veem, Senhor, e em primeiro momento não te reconhecem. Nós tantas vezes somos também esse Jesus, que o Senhor está no nosso meio, vem ao nosso encontro, e nós, preocupados com tantas coisas, não somos capazes de te reconhecer imediatamente. Mas pedimos o Teu Espírito, Senhor. Pedimos o Espírito Santo que venha sobre os nossos corações, sobre aquelas realidades de enfermidade, os problemas financeiros, problemas, Senhor, afetivos nas nossas famílias, nos matrimônios, relação de pais com filhos, relação entre irmãos. Pedimos, Senhor, que venha visitar estas realidades. Realidades também, Senhor Jesus, de depressão. Tantas pessoas que sofrem com essa enfermidade e tantas outras, Senhor. Doenças que são causas das tristezas, de lágrimas, de angústia. Venha, Senhor, nesta alegria da vossa ressurreição, libertar-nos, libertar os nossos corações neste dia. Extinguir, Senhor, todo tipo de temor que ainda nos afasta de Ti, que ainda nos impede de ter um encontro profundo e íntimo com o Senhor. O Senhor nos preparou, Jesus, durante esses 40 dias para esse encontro. O quanto nós esperamos por esse encontro e quanto o Senhor também esperou, Jesus, para que os nossos corações estivessem prontos para estar alegres e sem temor diante de Ti que está vivo, vivo em nós, vivo nos nossos corações, vivo dentro das nossas casas, vivos no nosso trabalho, Senhor. Tantas realidades também dentro do nosso trabalho que encontramos, tantas dificuldades, tantas coisas, Senhor, que parecem estar dando errado e nós não te vemos, nos entristecemos, nosso coração se apavora, Jesus, se enche de desespero. Nesta segunda-feira, nesta 8ª de Páscoa, nós renunciamos, Senhor, a toda tristeza e todo o temor existente em nós. Que a vossa ressurreição, Jesus, seja motivo de toda alegria, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. De mesmo diante das dificuldades, das cruzes, porque elas precisam existir, que mesmo quando nos depararmos com elas, precisamos, Senhor, abraçá-las como o Senhor fez, para ressurgir, Senhor, com o Senhor, vivermos com o Senhor na vida eterna, Jesus. Esta alegria, Senhor, que tantas vezes nós a desejamos apenas neste mundo e esquecemos que a verdadeira alegria nós viveremos no céu, junto da vossa presença. Por isso, Senhor, nós nos entregamos às Tuas mãos, ao Teu coração. Tudo isso te pedimos também pelo intermédio de vossa Mãe Santíssima, aquela que padeceu contigo todas as dores. Que Nossa Senhora interceda por nós, nos fortifique, nos faça, Senhor, te perceber e te encontrar em todos os momentos da nossa vida. E assim que com Maria nós também nos rejubilemos, Senhor, neste dia, nessa segunda-feira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, depois da nossa
meditação, da nossa oração, da palavra de hoje, do evangelho de hoje, nós também ouviremos um pouco da história de Santo Apolônio. Nós, na nossa igreja, riquíssimas, um dos nossos tesouros que nós podemos encontrar, um dos tesouros da igreja, são a vida dos nossos santos. E tantos deles nós nem conhecemos. Por isso, te convido hoje a ouvir um pouco sobre a história de Santo Apolônio, que morreu decapitado no ano de 185. Santo Apolônio foi decapitado por não negar a sua fé. Diante de pessoas poderosas, capazes de subornar, assim como nós ouvimos no Evangelho, aqueles sumos sacerdotes que subornaram aqueles soldados com dinheiro para que dissessem que o Senhor estava morto e que o seu corpo tinha sido retirado do túmulo pelos seus discípulos, que também na história de Santo Apolônio nós também podemos ouvir um pouco desse suborno para que ele negasse a sua fé, mas que pela graça de Deus ele foi fiel. Santo Apolônio, como eu disse, é celebrado no dia 18 de abril, no dia de hoje, e morreu decapitado no ano de 185. Marco Aurélio havia perseguido os cristãos, mas seu filho Cômodo, sucedendo no trono em 180, mostrou-lhes favorável por consideração a imperatriz Márcia, que admirava a fé. Durante esses tempos de paz, o número de fiéis aumentou em abundância, e muitas pessoas da alta classe, entre elas Apolônio, senador romano, se alistaram no exército da cruz. Possuía ele grande conhecimento, tanto de filosofia quanto das sagradas escrituras. Em meio à paz de que desfrutava a igreja, Apolônio foi publicamente acusado por um de seus escravos de seguir o cristianismo. O escravo foi imediatamente condenado a ter as penas quebradas e recebeu a pena de morte em consequência de um edito de Marco Aurélio, que, sem repelir as leis anteriores contra cristãos convictos, ordenava que seus acusadores fossem mortos. Com a execução do escravo, o mesmo juiz enviou uma ordem a Santo Apolônio para que renunciasse sua religião, pois dava valor à sua vida e fortuna. Destemido, o santo rejeitou esses ignomínios termos de segurança e por isso perenes o encaminhou a julgamento do Senado romano a fim de explicar sua fé. Persistindo em sua recusa das condições impostas, o santo foi condenado por um decreto do Senado e decapitado por volta do ano de 185. Então a reflexão que nós encontramos na vida de Santo Apolônio neste dia é que nós encontramos durante a nossa vida, a nossa história, homens que são como heróis, capazes de sacrificar as suas vidas, as suas famas, o seu dinheiro. Apolônio era um homem importante, senador romano. Ele tinha ali, ele tinha dinheiro, tinha fortuna, tinha fama, e ele foi capaz de desprezar tudo isso, considerar isso como nada, em conta de ter, como dizia São Paulo em sua carta aos Filipenses, por causa de sua fé. Viver a sua santidade, mesmo diante dos subornos, mesmo diante de encontro com pessoas infiéis que lhe causavam resistência para vivenciar a sua fé, Santo Apolônio não permitiu que nada disso impedisse a sua santidade. Então que no dia de hoje Santo Apolônio também possa ser inspiração para nós, motivo de bastante esperança, coragem e ânimo. Apesar de tudo, apesar de tantos subornos de dinheiro e outras coisas que nós somos subornados na nossa vida, diante de pequenas e grandes situações, que nós não tenhamos medo de assumirmos a nossa fé e de testemunhá-la, mesmo diante daqueles que não creem. Então foi uma alegria estar com você nessa segunda-feira, dia que nós ouvimos tanto esta palavra alegria, alegria do encontro com o Senhor que está vivo, está ressuscitado, que você possa ter uma santa segunda-feira da oitava de Páscoa, e eu te espero na semana que vem.
Fique com Deus e até mais. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.